Jesus. Sabe, queridos, falar sobre que nós vamos falar essa noite não é uma tarefa muito fácil. Mas, como Jesus tem ministrado no meu coração, é algo tão necessário para o nosso dia a dia. E hoje pela manhã eu conversava com a Carla e eu compartilhava com ela de como eu fiquei ontem, como eu saí do trabalho ontem. E eu cheguei em casa e eu falei com o Paulo, eu saí tão mal, eu cheguei em casa tão mal. Mas não foi um cansaço do trabalho em si. Foi um cansaço diferente. E eu me sentia tão cansada que eu só queria chorar. Eu sentia vontade de chorar de tão cansada que eu estava. E sabe quando você sente um peso, uma sobrecarga, algo que tu não consegue fazer mais nada, tu não consegue levantar. E era assim que eu estava. E eu conversei com o Paulo. E o Paulo virou para mim e falou assim, faz nada não, vai lá pro quarto, fica lá no quarto. Eu deitei. E fiquei lá um tempo, deitada. Aí depois eu levantei. Depois eu orei. Aí eu peguei a Bíblia, eu fui preparar a palavra. Depois que eu preparei a palavra, eu fui orar em línguas. E eu orei. E eu chorei, mas eu chorei tanto. E uma das coisas que eu falei com Deus, e eu pedi para Deus naquele momento, foi assim, Senhor, se o Senhor não for comigo amanhã, não permita que eu vá. Se o Senhor não subir primeiro, não permita que eu vá depois. E não permita que eu fale nada que não seja aquilo que venha de ti. Que eu não passe nada de mim mesma, mas que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. E uma outra coisa que eu pedi para Deus foi que eu conseguisse passar aquilo que Ele tem ministrado no meu coração durante, eu acredito que deve ter uns 20 a 15 dias, mais ou menos, que é o que Ele vem ministrando no meu coração, sobre a suficiência de Jesus. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite. O tema do mês nós já sabemos, vocês sabem? Todo mundo sabe? Qual é o tema? Andando em novidades de vida, é o tema do mês. E o tema da palavra de hoje é que para andar em novidade de vida, Jesus tem que ser o suficiente. Jesus, Ele é o suficiente. E é algo que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. E a primeira vez que Ele falou forte ao meu coração sobre esse tema, eu estava trabalhando, cortando umas linhas da roupa, arrematando lá no trabalho. E eu lá arrematando e comecei a pensar. Jesus, eu tenho tal conta vencida. Daqui a pouco vai vencer outra. Eu tenho não sei o que para pagar, eu tenho não sei o que para fazer, eu tenho não sei o que para comprar. Só que eu não tenho dinheiro. E eu comecei a falar assim com Deus, porque eu tenho mania de tudo que eu vou fazendo, trabalhando, seja o que eu vou fazendo, eu vou conversando com Deus. Né? Eu tenho esse hábito. E eu assim falando, e o Espírito Santo falou bem assim, bem claro no meu coração. Jesus é o suficiente. Aí eu parei, peguei meu celular e falei assim, eu vou até colocar no status. Porque eu falei assim, eu não posso esquecer disso. Aí coloquei lá, Jesus é o suficiente. Botei. E todas as vezes que eu parava, que alguma coisa me tirava, sabe, alguma situação acontecia, o Espírito Santo falando comigo, Jesus é o suficiente. Em todas as coisas, tudo, gente, tudo que ia acontecendo. E o Espírito Santo sempre falando para mim, Jesus é o suficiente. E eu comecei, sabe, a parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo queria falar comigo através disso. Sobre Jesus ser suficiente.
E apesar dele ter começado a ministrar no meu coração sobre isso, ele ainda não tinha me dado um texto específico. E ontem, orando, eu pedi a Jesus esse texto. E ele me deu lá em Colossenses, você pode abrir aí. Em Colossenses 1. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou orar. Senhor Deus e Pai, eu já te agradeço por este momento, por essa oportunidade. Já te agradeço porque o Senhor já se faz presente neste lugar. E como eu te disse ontem, Senhor, que o Senhor possa fazer de mim um canal nessa noite. E que todas as palavras ditas, tudo que for falado, Senhor, venha direto do teu trono, direto da tua vontade. Que eu não fale nada de mim, Senhor, e que eu consiga, Pai, passar, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor vem ministrando sobre mim, Senhor. Aquilo que o Senhor vem ministrando no meu coração e que o Senhor possa, Pai amado, também ministrar aos corações presentes aqui, aqueles que estão presentes nessa noite, aqueles que estão assistindo e que o Senhor possa, Pai, cumprir aquilo que o Senhor quer e que o Senhor possa, Pai, alcançar todos os corações, que os ouvidos espirituais possam ser abertos nessa noite. Senhor, que, Pai, não entre num ouvido e saia pelo outro, mas que fixa, Senhor, que entre, que guarde no coração dos teus filhos, Senhor, e que todos nós venhamos sair daqui nessa noite convictos de que só Tu és suficiente, que o Senhor é o suficiente em todas as coisas, Pai. Eu já te louvo, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler? A partir do verso 15, diz assim: O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Vamos ler mais uma vez o 23? É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Paulo escreve, uma carta para a igreja de Colossos. E a finalidade dessa carta era abordar algumas questões. E uma delas era reafirmar a centralidade de Cristo. Ele enfatiza a divindade de Cristo, sua obra redentora e a importância de manter a fé nele como a única fonte de salvação e crescimento espiritual. Então, Paulo começa com essa carta para o povo de Colossos, para a igreja de Colossos,
falando sobre a centralidade de Jesus, né? De quem era Jesus de fato e quem nós, né, nos tornamos depois de Jesus. E ele termina ali no 23 falando o que a gente precisa permanecer. Permanecer firme e não se afastar dessa esperança. E falando sobre a suficiência de Jesus, o permanecer tem muito a ver com isso. Porque na maioria das vezes, nós não permanecemos porque nós não conseguimos ver a suficiência de Jesus, o quanto Jesus é suficiente. Deixa eu tomar uma água rapidinho, tá? E com isso, né, como foi dito quarta-feira, nós, na maioria das vezes, nos deixamos levar pelas nossas emoções. Quem estava aqui quarta-feira, lembra da ilustração que o pastor fez, né, que agora eu não vou esquecer mais. E a gente, na maioria das vezes, a gente tem a tendência a ser levado pelas nossas emoções, por aquilo que nós estamos passando, por aquilo que sentimos, pelas adversidades, pelos problemas, por tudo que se levanta, e a gente, na maioria das vezes, né, nós damos prioridade para isso. E esquecemos de quem é Jesus. E o primeiro ponto que eu quero abordar com você, a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: o que ou quem tem sido suficiente para você? Primeiro eu vou começar com o quê? O quê? Que coisas têm sido suficiente para você? Porque muitas coisas podem entrar na nossa vida no lugar de Jesus. E a gente acha que essas coisas é suficiente. Nós colocamos essas coisas no lugar de Jesus achando que isso vai suprir. Né, igual eu compartilhei aqui, vou falar um pouquinho do que aconteceu no ensaio do Ministério de Louvor há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Nós estávamos aqui no ensaio e algo diferente aconteceu aqui. O Espírito Santo ministrou em mim para que compartilhasse com 2 pessoas sobre Jesus ser suficiente. E eu lembro que naquele momento que eu estava aqui, eu comecei a falar. Eu fui obediente à voz do Espírito Santo naquele momento e eu comecei a falar com aquelas pessoas. E a maioria que sabe, acho que quase todo mundo aqui sabe, que eu e Paula, nós moramos de aluguel, nós não temos uma casa. E o que todo mundo quer humanamente falando é ter a sua casa. Não é? Vocês, por favor, colaborem comigo. É o básico, né? O que todo mundo quer, gente, é ter pelo menos uma casa. E eu sirvo a Deus há mais ou menos 30 anos. Mais ou menos isso eu sirvo a Deus. Tirando o tempo que eu fui um pouco rebelde. Que eu andei um pouco rebelde, assim, fora da faixa, vamos botar assim. Mas eu conheço a Jesus tem praticamente 30 anos. Então, assim, nesse tempo todo, quando a gente serve a Jesus um bom tempo e que a gente, aos olhos naturais, não consegue enxergar algo mudando, igual, cara, eu só queria uma casa. Automaticamente a gente pensa o quê? Do que adianta tanto tempo na igreja? Do que adianta tanto tempo estar servindo a Jesus se eu não tenho o básico, que é uma casa? Aí eu lembro que eu compartilhei aqui no ensaio. Com casa ou sem casa, Jesus é o suficiente. E eu lembro que eu falei assim, com marido ou sem marido, Jesus é o suficiente. Com trabalho ou sem trabalho, Jesus é o suficiente. E como eu disse aqui, mas no primeiro culto, para quem é mãe, para quem é pai,
Chega a dar aquela dorzinha assim quando a gente fala. Mas com filho ou sem filho, Jesus é o suficiente. Não é uma coisa fácil. Por isso que eu disse para vocês que o assunto de hoje não é um assunto fácil de dizer. Não é algo fácil de se falar. Porque não é só apenas falar. É uma mudança de vida. Sabe? Porque o falar que Jesus é suficiente é bonito e é fácil. Agora, na prática, o viver como Jesus é suficiente não é fácil. Não é fácil quando Hannah e Zion acordam de manhã e falam assim: mãe, eu quero um biscoito. Eu abro a porta do meu armário e não tenho biscoito. Aí, Hannah e Zion não vão entender se eu falar para eles assim: filhos, não tem. E Jesus é o suficiente. Eles não vão entender. Mas eu fechar aquela porta, eu conversar com os meus filhos, e eu tendo certeza dentro de mim falar com Jesus: Senhor, agora eu não tenho. Mas o Senhor é suficiente e eu sei que a noite pode chegar. Se não chegar à noite, amanhã vai chegar. Porque Tu és suficiente, o Senhor sempre supre todas as coisas. Amém. Nós temos o hábito de trocar, sabe? Muito fácil o lugar que é de Jesus. Por coisas. Por contas que na maioria das vezes tira o sono. Eu falei sobre coisas. Agora eu quero perguntar para você sobre pessoas. Quem tem sido suficiente para você no lugar de Jesus? Porque muitas das vezes um namorado tem sido mais suficiente. Ai, se eu não tiver com um namorado, eu não estou bem. Se o meu marido não for, eu não vou. Se o meu marido não tiver, eu não quero estar. O meu filho não está, eu também não vou. Eu não vejo a vida do meu filho mudar, eu também não vou, eu não vou fazer. Se Deus ele não está sendo capaz de mudar a vida do meu filho, por que que eu vou lá? Independente do que Jesus faça na vida de outras pessoas, Ele tem que ser suficiente para você em todas as coisas. Ah, mas eu quase não tenho amigos. Ninguém gosta muito de se relacionar comigo. Eu não vou lá, não. Para que eu vou lá naquela igreja? As pessoas nem falam comigo. Jesus é o suficiente. Não que você não precise de pessoas, porque nós precisamos de pessoas. Você não pode ser dependente de alguém para que Jesus seja suficiente na tua vida. Amém. Jesus tem que estar em primeiro lugar na tua vida, independente de quem esteja com você ou não. Independente de quem fale com você ou não. Independente de quem convive com você ou não. Jesus tem que ser o suficiente. Amém. Nós precisamos ter amigos? Precisamos. É bom? É bom. Mas um amigo não pode ocupar o espaço de Jesus. Um relacionamento não pode ocupar o espaço de Jesus. Vou falar um pouco com os adolescentes. No primeiro culto não tinha muito adolescente, né? Então, tem que me direcionar para vocês agora um pouquinho. As tuas amizades não podem ocupar o lugar de Jesus. As tuas redes sociais não podem ocupar o lugar de Jesus. As pessoas que vocês acompanham, os influenciadores, não podem ocupar o lugar de Jesus. Jesus tem que ser o suficiente.
Nós precisamos entender que Jesus é sempre suficiente. Se eu não tiver nada, mesmo que eu não tenha nada, Jesus é o suficiente. Falando em suficiência de Jesus, eu quero ler com vocês João 12. João capítulo 12, a partir do verso 1. Em João 12 vai contar a história de uma mulher que reconheceu que nada mais importava a não ser a presença de Jesus na casa dela. Diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Vocês sempre terão algo no meio de vocês, mas nem sempre terão Jesus, como ele disse ali. E o que me chama a atenção nessa história, né? Eu comecei a imaginar, como diz o meu esposo, com a minha mente ilustrativa, Jesus naquela casa, né? Como nós lemos, era oferecido um jantar para ele. Jesus estava sentado à mesa, Marta estava servindo, Lázaro sentado. Aí eu imaginei Jesus sentado. Jesus estava lá, né? Sentado na mesa. Marta servindo. Lázaro sentado, com os discípulos sentados e mais algumas pessoas que estavam naquela casa. E Maria? Eu já imaginei Maria assim, olhando Jesus de longe, Jesus sentado, e ela assim pensando: eu preciso fazer alguma coisa. Cara, é Jesus que está na minha casa. É Jesus que está sentado ali naquela mesa. E eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Eu não posso deixar que Jesus saia daqui sem fazer nada. Maria não se preocupou com o que tinha para fazer, porque ela poderia se preocupar em ajudar Marta a servir. Mas ela não se preocupou. Ela não se preocupou em servir. Ela não se preocupou com o que as pessoas fossem pensar a respeito dela. Ela não se preocupou se alguém ia se levantar para parar ela. Mas ela se preocupou em que é Jesus que está ali. É Jesus que está na minha casa. Eu não posso deixar Jesus embora sem que eu faça alguma coisa. Eu preciso reconhecer a presença de Jesus. Maria pega um óleo bem caro, por sinal. Maria se importou com o preço do óleo? Não. Porque o dinheiro para ela não era o suficiente. Jesus era o suficiente ali naquela casa. E ela pega aquele óleo e ela lança. Ela lança aos pés de Jesus. Ela unge Jesus. Ela pega os seus cabelos e seca os pés de Jesus. E ela começa ali a demonstrar a importância que Jesus tinha para ela. Como Jesus era importante de estar ali naquela casa. E como ele era importante, a presença. Você consegue imaginar a presença de Jesus naquela casa? Agora deixa eu só te falar uma coisa. Você é a morada de Jesus. A presença de Jesus está em você. E onde você entra, a presença de Jesus entra. Você está na sua casa, a presença de Jesus está na sua casa.
Você está no trabalho, a presença de Jesus está no trabalho. Só que na maioria das vezes nós vivemos como se a presença de Jesus não estivesse ali. E as outras coisas tomam este lugar, ocupam este espaço. E Jesus já não se torna mais suficiente. Queremos fazer tudo pela nossa vontade. Queremos fazer tudo pela nossa força. Mas Jesus tem que ser suficiente na minha e na tua vida. Amém. A chave só vai virar, querido, para essa situação que você passa a mudar, quando você entender que Jesus é o suficiente. Ah, mas você não sabe o que eu tenho passado. Realmente, eu não sei, mas Jesus sabe. E com isso, Ele tem que ser suficiente. Você não pode, nós não podemos ser como a folha no vento, que uma hora ela está aqui, outra hora ela está ali, e o vento joga para lá, e ela joga para cá, e você não sabe para onde vai. Você não pode ser movido pelo vento, você tem que ser movido pela convicção de quem é Jesus. De quem é Jesus na sua vida. Quem é Jesus para você? Quem tem te sustentado? Quem é suficiente? Ai, mas é muito difícil. Não é fácil mesmo. Mais fácil é largar, mais fácil é abandonar. Sabe por que é mais fácil? Porque na maioria das vezes é mais fácil para a gente não lutar. Porque lutar requer esforço. Lutar requer renúncia. Lutar requer muitas coisas. E a gente, na maioria das vezes, prefere abandonar. Porque abandonar é fácil. Abrir mão é fácil. Só que Jesus, Ele veio com um propósito e Ele cumpriu o propósito dele. E Ele não abriu mão e Ele não abandonou porque Ele sabia que era por mim, por você. Por isso Ele foi até o fim no seu propósito e daqui a pouco Ele vem buscar. Mas Ele vem buscar um povo que permanece. Ele não vem buscar um povo que desiste, que abre mão. Ele vem buscar um povo que permanece até o fim. E você precisa permanecer. E entender que para você permanecer, Jesus tem que ser suficiente em todas as coisas. Mesmo que te falte pessoas, mas Jesus não vai faltar. Mesmo que te falte coisas, mas Jesus não vai faltar. Ele não vai. Eu lembro que teve um momento de quando eu passei por várias crises de ansiedade. E teve um momento que eu tive várias crises, por algumas vezes eu fui para o hospital e tal. E teve uma vez que o Espírito Santo falou assim, bem profundo no meu coração, no meio de uma crise assim, bem... E ele falou assim comigo... Para de se fazer de vítima. Sabe por quê? Eu não estou aqui, gente, dizendo que a ansiedade não existe, ou que é frescura, ou que não sinta, não é nesse sentido, tá? Eu estou aqui testemunhando para você aquilo que o Espírito Santo fez em mim. E ele falou, sabe por quê? Porque às vezes a gente passa por coisas e é mais fácil a gente se acomodar naquilo que a gente está passando para a gente ter pessoas ao nosso lado. Para a gente ter pessoas assim, sabe? Ai, não fica assim, você vai conseguir. Não pensa assim, não, você vai. É mais fácil, sabe? É mais fácil ter alguém... Ai, eu estou ali me fazendo de coitada e vem alguém e me arrasta. Vamos! Porque sozinha eu não vou conseguir. E alguém me pega. E o Espírito Santo falou comigo, para de se fazer de vítima. E eu falei, é isso, sabe por quê? Porque eu tenho o melhor amigo que mora dentro de mim, que é o Espírito Santo. E eu posso conversar com ele, eu posso desabafar para ele, e eu posso colocar diante dele. E Jesus é o suficiente em todas as coisas. E
assim que Ele me tirou de lá, por várias vezes eu ali, e eu sem saber o que pensar e o que dizer. E eu parei, teve um dia que eu parei e falei assim: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui porque o Senhor mora dentro de mim, e Tu é o meu melhor amigo, e eu não me permito mais viver assim, porque o Senhor é o suficiente em todas as coisas. Nós precisamos compreender isso, que Jesus, Ele é o suficiente em todas as coisas. Não importa a situação. E como eu disse, eu não estou falando aqui que seja fácil, querido. Que seja leve. Ah, é leve, é fácil. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ser intencionais em saber quem é Jesus para nós, em nós e através de nós, sabe? Eu compartilhei aqui no primeiro culto que logo assim que saiu aquele louvor é Ele, eu pensei assim, cara, eu não vou cantar esse louvor não, porque eu tô longe de estar vivendo isso aí. Não estou vivendo isso não. Eu não estou perdendo nada por Ele, muito menos com alegria. Só que aí o Espírito Santo veio, né? Ele dá aquela... Aí ele virou para mim e falou assim: o que te impede de viver isso? Por que tu não está vivendo? E o que é perder a vida para Jesus e gastar a vida para Jesus? É quando nós entendemos quem Ele é e que Ele é suficiente. A gente se anula para a nossa vontade, se anula para aquilo que a gente sente e reconhece quem Ele é. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe o que Ele designou para você fazer e aquilo que é para você ser diante dEle? E o que está ocupando o espaço de Deus nisso aí? O que está fazendo você parar diante disso e você não está reconhecendo quem é o Senhor na tua vida? Porque você não está obedecendo a voz desse Deus e seguindo aquilo que Ele te mandou fazer. Não é hora de parar. É hora de se levantar. É hora de dizer: eis-me aqui, Jesus. Eu reconheço a Tua soberania, eu reconheço a Tua suficiência. E eu sei quem Tu és o suficiente na minha vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?